São 14 horas e 44 minutos em São Paulo. Duas na Tri está de volta para falar da importância do movimento. Toda criança tem que brincar e ser feliz. E brincar com o corpo é se preparar para outras habilidades no futuro. Prestar atenção na qualidade desses movimentos exige cuidado de professores especializados. A psicomotricidade é a ciência que cuida da questão da qualidade ou do conhecimento dos movimentos. Para falar sobre o movimento no processo de alfabetização, vamos conversar com a professora Sônia Colli, que é coordenadora de pós-graduação de psicopedagogia da Unip, e o Genivaldo Severiano da Rocha, que é professor de educação física, da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Genivaldo, eu quero começar com você perguntando qual que é a importância fundamental do movimento para a criança. Bom, nós temos que entender que o movimento não é um simples deslocamento do corpo. Para nós, da educação infantil, o movimento ele funciona como uma linguagem da criança. É pelo movimento que ela vai se expressar, é pelo movimento que ela vai se interagir, pelo movimento que ela vai se comunicar com o mundo das coisas, dos objetos e das pessoas. Mas o movimento, ele pode se caracterizar como? Com a mão, com o pé, a criança adora correr, né? Por que a criança gosta tanto de correr, Genivaldo? Dependendo da idade, corre e grita, né? Corre e grita. Por quê? E pula. Porque Já viu que criança pula? É da natureza da criança. Não, ela tá andando no shopping. Você olha assim, tá no shopping, pequena, né? Aí o pai tá normal, olhando, a criança tá pulando. Pulando. Ela pula. Ela não anda, ela pula. Ela se desloca no pulo. É? Se desloca no pulo. Olha! Ficou mais bonito agora. Ficou mais bonito, Sônia. O movimento, ele é vida, ele é um sinônimo de vida. Por isso que a gente, na escola, geralmente, a gente fala isso, quando a criança está quieta, está doente. Porque a criança muito quieta está doente, porque ela tem que estar se mexendo, tem que estar rolando, tem que estar pulando, ela tem que estar correndo, ela tem que estar fazendo alguma coisa, ela não para. Se ela estiver parada, a gente fala, está doente, ou vai ficar. Sônia, é isso? Eu queria saber de você, qual que é a importância desse movimento da criança? Criança parada é criança que está doente? A vivacidade da criança está no movimento. Né? A alegria, a vivacidade, a harmonia está no movimento. E eu acho que feliz a criança que hoje tem, tanto em casa quanto na escola, a possibilidade da valorização do movimento. Que esse movimento ele vai permitir uma melhor aprendizagem. Então, não é só naquele momento do movimento ou da corrida no shopping e deixar a mãe meio atazanada que o movimento existe. O movimento vai preparar a criança para toda a aprendizagem. Por exemplo? Para a aprendizagem da escrita, que é o grande tormento nos anos iniciais da escolaridade. A letra feia. Que movimento que ela faz? Não é só aqui, não. Não, eu achei que era só com a mão. Não é só. É muito amplo. A escrita pede um movimento de corpo inteiro. Então, isso que o Genivaldo está começando a expor, que é a valorização do movimento, vai repercutir no movimento segmentar, que é o da escrita. A última coisa da escrita é esse movimento de dedos. É o movimento segmentar. Nossa, que complexo, Genivaldo. É assim? Quer dizer, começa pelo movimento, a alfabetização já, é isso? Outro dia, a Sandra Carulli falou sobre a educação física, a importância da educação física na alfabetização. Vocês ficaram assustadas. É verdade. Então, o que é necessário para essa criança dominar a escrita? Né? Ela precisa ter um equilíbrio entre as forças musculares. Ok. Né? Aí ela tem que ter agilidade de cada articulação e do membro superior, principalmente. Um bom apoio para os membros inferiores. Porque você não pode entrar num processo de escrita com as pernas sem atingir o chão, pelo menos. Como assim? Porque as pernas ficam no ar, ela tem que ter um apoio. Mas o que as pernas têm a ver com a mão? Incomoda. Tira o equilíbrio. Eu não entendi, mas a criança precisa ficar quieta, é isso? Interfere nesse outro item apoiar. Que eu vou falar. Postura. Aí. Vai interferir na postura da criança, porque ela vai ficar se mexendo o tempo todo na cadeira, porque ela não tem apoio.
Uhum. E isso vai atrapalhar o aprendizado dela. Mas aí você faz, como é que é? Começa desde que idade essa preparação? Desde o que nós chamamos de fase 1 ano e 8 meses. Como você pode perguntar, como que você dá aula de educação física para uma criança de 1 ano e 8 meses e uma criança de 6 anos? Às vezes pode ser o mesmo movimento, mas varia o grau de dificuldade dele. O que essa criança de 1 ano e 8 meses teve mais próximo do desenvolvimento dela, o que estava logo atrás, o engatinhar e o rolar. Então você vai trabalhar bastante isso. Porque agora ela acabou de atingir a fase do caminhar. Então, você vai voltar no engatinhar, vai voltar no rolar, vai incentivar esses movimentos junto com o caminhar, que logo em seguida vem o correr, vem o saltar, e aí ela vai nesse processo. Tem a idade, né? Você estava até falando, as idades certas para correr, para caminhar, para como é que funcionam essas idades? 1 ano e 8 meses ela anda. Mas você percebe que ela tem dificuldade para subir e descer a escada. Ela não sobe um degrau de cada vez. Ela necessita de um apoio. Ela salta, mas ela não salta com os 2 pés juntos. Ela salta, mas primeiro coloca um pé e depois o outro. Aos 2, 3 anos ela já consegue. Nessa idade ela não consegue saltar num pé só. Essa evolução, esse estímulo que você vai dando na atividade é que vai favorecendo ela chegar a isso. E vai favorecer a alfabetização? Sim, consequente. Com certeza. Que interessante, Sônia. Cada dia aqui é um mundo, uma história sem fim mesmo, né, Silvia? Cada dia a gente descobre uma história. Mas tem só cortando, interrompendo a Sônia um instante, a Sônia, eu fui aluno da Sônia. Ah, é? Aqui Não, do Jardim da Infância. Não, foi na pós-graduação. Na pós-graduação. A Sônia sempre Eu falou. adorei ela falando, não, no Jardim da Infância. A Sônia sempre deixou bem claro uma coisa, vamos chamar assim de funções, que vai auxiliar nesse processo todo. Então, a função neurológica, ambiental, psicológica, nutricional, afetiva, cognitiva, e eu também coloco social. A Sônia sempre falou, eles vivem como se fossem em elos. Se você soltar um ou quebrar um, interfere nos outros. Como Sempre. assim? No desenvolvimento da criança. Explica, Sônia. É como eu vejo o desenvolvimento e as lacunas que acabam acontecendo no desenvolvimento. No desenvolvimento normal da criança, que vão então se formando elos, desde do princípio do nascimento dessa criança, da aquisição do primeiro equilíbrio que vocês acharam estranho, o primeiro equilíbrio nosso é da cabeça, é sustentar a cabeça. Então, esse equilíbrio vai aumentando. Por isso que a gente precisa do suporte dos pezinhos, do suporte no sentar, para manter a postura, o corpo ereto. E esta é uma aquisição que vai se sucedendo. Quando há alguma falha no desenvolvimento, é esse elo que se quebra, né, ou que se parte, ele desencadeia uma sucessão de dificuldades. Então, é quando acaba tendo a necessidade da psicopedagogia, da psicomotricidade clínica, que é para refazer funções que ficaram deixadas. Mas isso acompanhando, então, no caso, o profissional, o professor, tem que estar sempre acompanhando cada fase de O desenvolvimento? professor tem que acompanhar cada fase, mas anterior os pais tiveram que acompanhar, né? Estimular e acompanhar. E aí existe uma questão muito importante que é entrar agora para falar da estimulação, da autonomia que a gente vai dar para a criança para que ela adquira todos esses comportamentos necessários para culminar na aprendizagem. Nas idades certas, naquele tempinho que ela... No tempo certo, na idade certa. Mas tem que dar um manual, né? Porque, assim, a gente quer fazer tudo por eles, né? Não pode fazer tudo por Tudo eles. não deixa, vai cair, a gente segura. Aí está o outro A problema. gente dá a papinha na boca. Isso. Aí é que está o É outro outro problema, problema, Gina. chama-se linguagem. A linguagem que você utiliza com a criança. Se a criança cai e você já sai assustada, né? Vamos pegar o exemplo de uma criança na aula.
ela vai subir numa mesa. Quais são as linguagens que você poderia usar? Não sobe, é que você cai, vai cair, vai se quebrar. Essa linguagem que você está acostumado a ouvir. Uhum. Ou você sobe com cuidado e desce com cuidado. Se você não conseguir, me chama. Quer dizer, mudou. Ai, Genivaldo, a gente já fala, criança, sai daí, não sobe. Quer dizer, tá completamente O errado. mesmo caso, você pode transportar para um caso de piscina. Quando uma criança cai na água e acaba se afogando, dificilmente ela vai voltar para a piscina, porque o desespero, o escarcéu e o desespero é tão grande que a criança acaba se assustando com o adulto, não com a água. E aquilo que as mães fazem, vem cá que eu levanto, né? Vem cá. Sim. E isso é saudável? Que se faça com a criança, ajuda, estimula? Você esteve assistindo a minha aula. Foi sim. Qual é a fala que nós utilizamos que no final a criança usa como brincadeira? Caiu, levanta. E eles acham graça nisso e todos começam a cair. Só para você falar, levanta. Um pouco parecido com a vida, né, Sônia? É bem parecido com a vida, né? E acho que quando a gente diz assim, caiu, levanta, com naturalidade, acho que para os dias atuais é muito bom, né? Caiu, levanta. Simples assim, ou né? levanta ou levanta, né? Ou levanta ou levanta. Mas eu entendo esse cuidado das mães, do poupar, do fazer por, né? E nós, educadores, hoje, valorizamos muito a autonomia da criança. Porque com a autonomia, a gente chega na responsabilidade. E qual que é essa autonomia? É a criança poder fazer o que ela consegue na etapa certa. É a gente saber dosar o que vai pedir para a criança, né, o que ela pode dar. E o que ela pode dar, deixa ela fazer sozinha. Ah, mas eu não sei, e se ela errar? Se ela errar, faz parte do percurso. E Errar também faz aquela parte. coisa da pressa. Ai, não, deixa que eu faço para você. Aí Não, a isso criança é mal. acaba... É mal. Vai pulando, sem perceber, os pais vão atropelando esse desenvolvimento. E é tem isso? uma outra questão também, né? Que é assim, a criança, o comer sozinha. Quando começa a comer sozinha? Na verdade, quando a mãe ou a babá suporta que o bebê enfie a mão dentro do prato e esprema a comidinha e coma assim pelos dedinhos. Esse é o princípio do comer sozinho. É mais ou menos como um macaquinho, né? Vai comer lambendo. Uhum. Mas é o princípio de comer sozinha. Mas Eu tem que consigo... deixar? Tem, lógico. Vai virar um salseiro em Silvia, volta, você né? fez tudo errado. Nossa! É que eu não contei a parte da piscina, eu pulei. Então, vai virar uma sujeira em volta. Claro. Mas a criança conseguiu se alimentar. Ela conseguiu se Que é a alimentar. sobrevivência mesmo, né? Então, ela vai com a mãozinha. Claro que depois você vai fazer o quê? Você vai dar a colher, você vai começar a ensinar. Mas, se a mãe, ou a babá, ou a avó... É que a avó também é um pedaço. Eu já tô nesse. Já puser a camisa de força na criança e deixa que eu dou a comida, porque assim vai rápido e não se suja, Uhum. a criança não pode nem escolher onde que ela vai enfiar a mão. No caldo do feijão, tchá, né? Isto é poder fazer para si o que naquela hora ela está querendo fazer. E se apropriar. Claro. Mas a É criança, autonomia. ela tem que comer sozinha. Que idade? Agora eu fiquei curiosa Então, para começou saber. a enfiar a mão no pratinho? Não, É. que horas que tem que estar comendo sozinha? Por exemplo, 5 anos já tem que estar comendo sozinha? 5 anos ela já está de garfo e faca, né? Com elegância. Com elegância. Eu Não, vejo não está de criança- garfo e faca. Crianças... Mas ela já comeu sozinha antes. É. Mas e se, Com e se dois. pula essa etapa? O que acontece? Se as Não, babás continuam... se criam bem. Mas aqui, isso é que entra também esse cuidado, que é aquilo que você estava explicando, né? Quando não se faz no tempo certo. É que isso não vem sozinho, né, Malu? Isso não vem sozinho. A mãe que não deixa comer sozinha, a criança comer sozinha, também não deixa tomar banho sozinha, Sim. né? Com que idade? O problema não está na criança, está Tá na mãe, né? E outras coisas também, não vai deixar Genivaldo. fazer sozinha. Em educação, vamos trazer para a educação física isso. Todo esse processo que a Sônia está falando de experimentação, de vivência, de estimulação, que leva à autonomia e à consciência corporal, acontece muito na aula de educação física, quando a criança vai fazer um movimento, ela fala, eu não consigo, eu não sei. É. E aí, como é que você vai agir nessa situação?
Em primeiro lugar, tenta fazer. Você fala. Isso. Primeiro você vai tentar. Você não pode dizer que não sabe se você não tentou. Às vezes você está dando uma atividade num banco que ele fica a 30 centímetros do chão. Eu falei, qual é o que você acha que vai acontecer? Eu falei, eu vou cair. Eu falei, sim. Então me dá a mão. Agora pula. Pronto, você já está no chão. Quebrou? Machucou alguma coisa? Não. É isso que você vai fazer. Se você não conseguir, nós vamos te ajudar. Eu ou seus amigos. E alguém vai dar a mão para você, você vai até o final. Mas isso é confiança, Nossa, né? Você vai passa dar Então confiança. você tem que passar isso. Esse é o papel nosso na escola. Mas em casa deveriam fazer. Por isso que eu falo o problema da linguagem. Dependendo da linguagem que você usar, você pode estimular para o bem ou pode causar A insegurança, o contrário insegurança. disso. E aí ele vai ser um adulto também inseguro. Quer dizer, a segurança começa aí nesses primeiros anos da escola, né? Para alguns pais e avós é mais fácil você pôr o medo, né? Porque é mais seguro para você. Em época que eu vou ensinar ginástica artística, que eu vou dar cambalhota, rolamento, a criança fala assim, minha avó falou que eu não posso fazer porque quebra o pescoço. Já chega com a bem o papel de recomendação vó. da avó. Não. Eu De falei assim, algumas. De algumas, Nem todas. eu falei assim, eu vou te ajudar. Aí então eu faço toda uma proteção com as mãos no pescoço e faço. E qual é a reação? A felicidade dela fazer o gesto. De conseguir. Quantos adultos eu já encontrei em lugares que eu fui dar curso que ele fala, o meu grande trauma de infância é não conseguir fazer estrela. Eu nunca fiz. E aí eu falo, então você vai fazer agora, que dá olha, tempo. Não é para você esse pedido, você Olha vai fazer só. agora. Não vou fazer, não. Agora eu, com a coluna, vai ficar na tentativa. Então você tem que conduzir a criança com essa confiança. No meu caso, a primeira vez eu passo no banco segurando na mão, a segunda eu só dou o dedo. Na terceira, eu passo com a mão nas costas dela para ela sentir que eu estou perto. Daí em diante, eu tenho que manter um braço de distância, mas o braço meu para ela. Isso nós estamos falando de crianças que idade? Qualquer idade que Qualquer tiver em idade. segurança. Ah, Você não pode manter um braço de distância na criança para você, porque na primeira insegurança ela vai te pegar. E você não. Você adulto, num ato, um reflexo, você segura a criança. E você ela tem que vai... dar curso para os pais, eu acho. Não é? Os pais tinham que E estar para junto. apresentadoras também. Apresentador, não, a mãe é Não, sempre de primeira uma das viagem. apresentadoras já foi assistir a aula, falta você. Não, Mas mas eu minha queria- filha agora já está com 25 anos, ela não Silvia, precisa mas eu mais. queria que o Genivaldo tivesse sido meu professor. Eu acho que eu teria acertado tanta coisa na vida, Silvia. Já Dá precisa tempo me ainda. Dá tempo, né? Dá tempo. E se falou muito também, né? A gente está falando no sentido de alfabetização, só para a gente não perder isso. Em que momento que você sente que essa criança está precisando de ajuda, mesmo você passando toda essa segurança? Ela dá sinais Dá. de que ela precisa? Dá sinais. Se você for dar uma atividade de equilíbrio, você percebe quando ela vai segurar na sua mão, que ela aperta a mão. A insegurança dela é tanto que ela aperta a mão. Ela não consegue andar um passo na frente do outro. Ela vai arrastando. Eu falo que ela está dançando chachado. Né? E você vai passando essa confiança e ela consegue. Se você dá uma atividade de corrida num ambiente, você percebe que ela fica parada, com medo de se chocar com os outros. Ela tem medo de dar trombada. Então, você vai, é visível, você percebe isso. E ali vai respeitando o outro, aprende o limite também, né, o Sim. Genivaldo? E você percebe que o corpo, a diferença que você tem para a professora de sala é que ela observa o aluno do tronco para cima. Porque tem uma mesa. Sim. Né? Você não tem jeito, você observa tudo, ela inteirinha. Na aula de educação física, É. você olha o aluno Inteiro. por completo. Mas essa não é uma aula de educação física normal, é? Nós não estamos falando de uma aula de... Nós estamos falando de outra Não, coisa. Você tá ela é falando da aula de educação normalíssima, física. não é a que eu tive. Não, nem a que você Deveria teve. ser a normal. Educação Eu tô física. encantada. Eu tive porque- educação física na época militar, na época da ditadura. E só fui ter educação física na antiga 5ª série. Olha a diferença. Hoje as crianças têm Pequenininhas atividade já a tão- partir de 1 ano e 8. Já vai desenvolvendo. Então você tem
muito mais vantagem do que... Isso tudo a gente estava... Nós fizemos um corte aí para voltar para o sentido da escrita, né? Só para a gente... esse desenvolvimento que ele faz afeta a escrita como? Bom, a escrita, eu dizia para a Malu, né, que a escrita ela não acontece no segmento mão ou no segmento pé, porque a gente está pensando na criança ideal com um corpo ideal. Nós podemos pensar em pessoas que não têm esse corpo ideal privilegiado e que vão, então, escrever com os pés, tá? É o mesmo segmento. A escrita, ela não acontece no segmento mão ou pé. A escrita, ela é uma ocorrência de corpo inteiro. Ela depende do desenvolvimento de tonicidade, do equilíbrio, da postura, as coisas que o Genivaldo colocou. Sim. Da organização espacial, do ritmo. A escrita é rítmica. Tanto que quando nós vamos mudar a velocidade da nossa escrita, a nossa escrita muda. Sim. Porque ela tem uma cadência que é pessoal. Então, esse preparo dado na educação física, ou você falou, não é bem educação física, eu diria, não, é uma educação física privilegiada. Inteligente. É chamada de psicocinética. É uma Ah, cinética, um que lindo. movimento controlado mentalmente, né? É um requinte, Maravilhoso. que no objetivo é dado na educação física. Quando isso não acontece, isso pede um tratamento clínico de psicomotricidade que envolve o movimento, a psicocinética e a psicomotricidade segmento. Mas reflete, sim, na escrita. A letra diz muito, porque tem gente que tem um garrancho, tem gente que tem letra bonita. As crianças muitas vezes se debruçam na mesa para escrever, escreve vendo televisão. Como que vocês administram isso? Nessa tua colocação tem várias coisas. A letra diz muita coisa? A letra diz muita coisa, mas nós, na educação, não vamos nos preocupar com essa informação que vem da letra. O que a gente está aqui no momento preocupado é como que a letra é confeccionada, como ela ocorre. Então, por exemplo, essa questão da criança que escreve em frente à televisão, de novo é um manual para pais e para babás, porque não pode. Tá. A letra é séria, ela vai acontecer num momento sério que ela está estudando. Agora, eu estou brincando de escrever, eu brinco em qualquer lugar. A letra garranchenta, ou até mais que isso, Silvia, a letra sofrida, aquela que a criança, escrever não, quantas linhas, né? Vamos produzir um texto, quantas linhas? Porque já fica aquela ideia traumática de escrita. Então, essa escrita, ou o portador dessa escrita, merece ser cuidado. Ele merece ser cuidado para ter uma escrita solta. A escrita é uma comunicação. Eu não quero me breca aí se eu não parar pode mais, continuar. mas existe uma questão assim. A escrita, ela tem um mandado. Ela é um código. Ela tem a ver com a norma culta. A nossa escrita ocidental é essa, com essas letrinhas, com esse tipo. A escrita oriental é uma outra. É outra, Né? Você tem a escrita chinesa, toda Desenhos, delicada. tal. Uhum. Então, o homem, ele tem a capacidade de escrita, mas não existe instalado no gene humano nenhuma escrita. Então, a escrita faz parte da norma da cultura. Tem que ser desenvolvida. Aí, Silvia, ela Nossa. tem que ser Ai, aprendi aprendida. Aprendi rápido. A letra tem que ser aprendida. Não é para a desenvolvida. criança descobrir, ela não vai descobrir. Aí ocasiona isso, um movimento errado. Gente. E Sônia, e aí vai mexer, nós fizemos aqui um programa com a professora que estava falando da redação no vestibular. Uhum. E aí, pegando o aluno já lá na frente, quer dizer, esse aluno que escreve, ele pode ter todas as capacidades. Porém, se ele não tiver uma letra legível, compreensível, né, ele pode Mesmo zerar. como profissional, né? Pois é. Mesmo como profissional. Aí entra o valor da letra que você colocou. Uhum. Ainda hoje,
muitas empresas, ao selecionar os seus executivos, pedem, né, um tema. Mesmo com a época digitalizada, Sem quer dizer, dúvida. você digita tudo, né? Sem dúvida, mas porque a letra traz outra coisa, traz outra informação. Talvez ele não tenha essa percepção. A Sônia falou de orientação espacial. Eu costumo dizer que, pelo fato da educação da criança ser terceirizada, ficar com uma outra pessoa, algumas palavras, algumas funções foram desaparecendo, que é importante no que a Sônia falou na orientação espacial. O longe, o perto, o dentro, o fora, o pesado, o leve. Olha, que interessante isso, Porque Genivaldo. a criança não é estimulada. A criança está no quarto, ela quer um copo de água, ela chama a funcionária, eu quero um copo de água. Ele não vai até lá. Nenhuma pessoa fala assim, olha, pega esse copo e coloca em cima da mesa lá da cozinha. Distância, né? Então, envolve distância, envolve altura, dentro, fora. E quando a criança escreve pesado, ou escreve leve, ou pequeno, ou grande demais, ela não tem essa percepção. Para ela, né? E tudo Aí isso, alguns pais entram com a caligrafia, né, Sônia? que não adianta nada. E, Que não adianta nada? Não. e aqueles cadernos de... Eu fazia uma graminha alta, uma graminha baixa, o ti. Eu escrevia uma graminha alta e no caderno de caligrafia. No more, Não, felizmente não mais, né? não mais. Não mais. O caderno de caligrafia teve vários usos. Eu, por exemplo, tive muito castigo no caderno de caligrafia, mas que não era nem pela letra. Era por conversar muito, então eu tinha que, por exemplo, copiar a letra do hino nacional no caderno de caligrafia. Não sei quantas vezes. Não, uma vez só chegava, né? Ou uma oração, coisa assim. Então, hoje não se usa mais o caderno de caligrafia. Mas quando você fala do alto, do baixo, da graminha, né? Hoje a gente diz que nós temos ritmos gráficos, que são traçados, mas que não se repetem tão mecanicamente. Enfim, existe uma série de instrumentos para isso. Mas a letra, ela é conquistada, ela é conseguida. Porque, inclusive, tem uma questão... do fato da letra ser linear, né? Da escrita ser linear. E aí nós vamos caminhar até para a questão da escolha de letra, manuscrita cursiva, manuscrita script, que tipo de letra, como é que a escola escolhe a letra, que letra favorece mais. E a gente vai ter um outro Ô, Genivaldo, tudo você pega a criança da alfabetização, desde 2 aninhos, né, até os maiores, ele vai aprendendo. E quando a criança apresenta um problema, por exemplo, uma criança que nasceu prematura, ela apresenta algum movimento diferente ou algum comportamento? Movimento não, porque ela... Sinais, né? Os Apresenta. sinais. Apresenta sim, porque devido ao nascimento prematuro, ela vai trazer umas sequelas, né? Ela vai ser menor do que o grupo, ela vai ter dificuldade em alguns movimentos. Quando ela chegar numa idade de 5, 6 anos, ela vai começar a perceber que ela é diferente. E aí a educação física faz o quê, hein? Nós temos que trabalhar o grupo para ajudá-la, para aceitá-la, para incentivá-la a fazer. Outro aspecto importante também que a gente quer colocar é o movimento e o treino da memória, só para a gente finalizar nosso papo. A importância disso que você faz. Eu faço uma atividade, e a Malu estava lá, tinha 13 crianças. Eu coloquei uma cordinha no chão e perguntei para eles, vocês acham que existem quantas maneiras diferentes de passar por essa corda? Já justamente para ir incentivando as... Então, vocês vão passar, cada um vai passar do seu jeito, mas importante também, tem que ser seguro. Não pode ser um jeito perigoso. E ninguém pode repetir o movimento do outro. Os 13 passaram de forma diferente. Porque as crianças são criativas? Sim. Existem mais ainda, passaram mais uma vez. Então já são 26 maneiras diferentes de passar por uma corda esticada no chão. E se ficasse lá, acho que iam passar mais umas 4, 5 vezes.
É a importância. Mas testa a realmente. memória, né? Porque ele tem que lembrar como foi feito o primeiro, Um né? dos 12. Os 12, né? Tem que lembrar como é que foi. Ô, Sônia, eu gostaria que você aproveitasse sua presença aqui. Tem muitas mães que acompanham o nosso programa. Eu queria que você desse algumas dicas importantes nesse início, nesse desenvolver da mobilidade da criança, porque a gente erra achando que está acertando, né? Então é aquilo que a gente estava falando aqui, não deixa cair, dá comida na boca, dá o banho. O que as mães precisam saber? Já dá essa dica para a gente não cometer tantos erros assim. Mas eles sobrevivem. Ai, graças a Deus. Então, uma coisa para retomar um pouquinho, quando você perguntou de prematuros pro Genivaldo, eu tenho também uma ocupação clínica, né? Eu trabalho com clínica psicopedagógica. Na clínica, a gente pergunta sempre, a criança é prematura? Se a criança é prematura, a gente já antecipa, já imagina um atraso de desenvolvimento. A pergunta seguinte, se a criança é prematura, é assim, ela foi estimulada assim que ela nasceu? Porque o que acontece com a criança o primeiro filho geralmente é estimulado. O segundo, quanto mais quietinho ele ficar, melhor. O terceiro, então, nem se fala, né? Eu não aguento. E é um erro. A criança, ela não é para ficar quietinha, acomodada. Ela é para ser estimulada. E o prematuro, então, ele deve passar por uma estimulação precoce. Com físio, com Olha fono, só. com físio, com fono. E muitas vezes, depois, no desenvolvimento dele, com terapia ocupacional, né? Para vencer esse tempo de prematuridade. E hoje a gente sabe que crianças de 25 semanas, de 24 semanas, sobrevivem, tendo nascido com baixíssimo peso, com 800, 900 gramas, sobrevivem. Mas elas precisam ganhar essa estimulação. Para as crianças comuns, nascidas a termo, que se desenvolveram sem nenhuma doença ou nenhum acidente mais significativo. O que deve acontecer? Desde o começo, lembrar que ele já saiu da barriga da mãe, que ele agora tem vida própria e que ele tem que buscar a sua autonomia. E a gente tem que favorecer. Então, alguns machucados fazem parte do desenvolvimento. Quando você diz, o que a gente, na melhor das intenções, privou a criança dando comida na boca até os 6, 7 anos, é olhar, na medida do possível, o que a criança já consegue fazer sozinha, é deixá-la fazer. Então, é observar um pouco mais a criança e ver aquilo que ela consegue. Ela já consegue tirar a roupinha? Colocar é mais difícil. Mas e tirar? Ela já consegue tirar? Ela já consegue escolher a roupa para colocar? Ela já começa a colocar algumas peças de roupa? Calcinha, cuequinha, meia é a última coisa, porque o calcanhar fica em cima do pé, né? Mas tudo isso ajuda no desenvolvimento, inclusive, da lateralidade. Deixa ela calçar o sapatinho errado. E ela vai ver, ficou ruim, ficou esquisito, o pezinho está trocado. Tudo isso precisa de paciência, né? Nossa, e a lateralidade também, ele vai aprender também correndo, né? Quer dizer, e ela vai também influenciar na escrita. Que a nossa escrita é da esquerda para a direita. Ela vai ajudar no espelhamento das letras e dos números. Ela vai se refletir lá na frente. Então, quando a gente pensa, o problema é que espelha número, não, o problema não está aí. Esse é só o sintoma. O problema não é esse. O problema está lá atrás. Começa com você, viu, Genivaldo? O que fazer se o seu filho for canhoto? Canhoto. Né? O que fazer? Porque é outro mundo, é outro lado do mundo. É verdade. Então você tem que estar preparado para isso. Ou se ele é ambidestro. Você sabe que meu irmão quebrou o braço antes de entrar na escola? Foi obrigado a aprender com o braço esquerdo. Ele não é canhoto.
Mas ele aprendeu o lado esquerdo porque não podia, porque estava com o braço quebrado. Aí, Olha como a gente desenvolve. Aí, pedagogicamente, talvez tenha havido uma precipitação. Olha Mas só. a gente desenvolve, né? Existe uma plasticidade Eu neural. vou parar de contar minhas coisas. Existe uma plasticidade Tudo errado. neural que leva mesmo a gente a fazer compensações. Ai, gente, Ai. obrigada, viu? Nossa, foi uma aula. A gente Ai. até passou do tempo aqui. Passamos. Sônia Colli, coordenadora de pós-graduação de psicopedagogia da Unip. Muito obrigada, Sônia. Uma aula. Obrigada, Ana. E está feito o convite aqui para voltar outras vezes para nos Maravilhoso. dar Vocês outra dois, aula. muito obrigada. Genivaldo Severiano da Rocha, que é professor de Educação Física, da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental. Genivaldo, muito sensível com as crianças, realmente eu fiquei tocada de assistir a sua aula e ver esse cuidado que você tem com as crianças. Volte sempre. E você está convidada também. Irei. Muito obrigada, viu? Obrigada a Quando vocês eu for dois. dar estrela, você vai. Só olhar. Tá.